pessoal, começando, claro, com Brasília verdadeiramente pegando fogo, para dizer o mínimo, né? Agitadíssima. E entramos aqui já na metade do ano oficialmente e o governo ainda está naquela bateção de cabeça generalizada sobre o orçamento. Sim, o orçamento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pessoal, diz que o país precisa cortar 15 bilhões de reais em gastos tributários para fechar, só para fechar, as contas de 2025 e 2026. E ainda ressaltou que precisa também das receitas do aumento do IOF a qualquer custo. Nesse momento, barrado pelo Congresso. Uma verdadeira queda de braço que segue produzindo capítulos de altíssima temperatura e pressão nessa queda de braço incessante entre os três poderes, onde, claro, quem sofre é a gente e mais impostos no nosso lombo, fatalmente. Mas, olha só, nessa manhã, o próprio ministro Haddad falou que o governo deve respeitar decisões dos parlamentares. Mesmo assim, ainda não está claro se a questão vai ou não parar no STF. A gente já vai estar indo para Brasília, mas ninguém melhor que Jess Peixoto para me ajudar a trazer esse panorama aqui com precisão para toda a nossa audiência saber onde é que a gente está pisando no meio dessa verdadeira pantomime patuscada, como diria Fernando Collor de Mello. Vai que é sua, Jess Peixoto. Então, essa situação toda do IOF é uma situação muito conturbada. E por quê? Porque ela envolve o Congresso, que não está em bons termos neste momento com o governo federal por conta da liberação das emendas e que derrubou aí o decreto, a lógica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação a esse imposto que é regulatório se tornar um imposto arrecadatório. E agora o que acontece é esse embate. E esse embate, André, quando ele envolver o Supremo Tribunal Federal, ele vai se tornar um embate ainda mais complicado, porque ele vai envolver os três poderes numa disputa literalmente de poder. Por que isso acaba importando muito para nós? Porque o IOF é um imposto que lida com crédito, o crédito fica mais caro com esse aumento, tem várias situações que afetam a sua vida. Mas mais do que isso, a gente precisa entender que, neste momento, existe uma força muito grande de aliados, entre eles a ministra agora, Gleisi Hoffmann, para que se entre com uma ação de inconstitucionalidade no STF e dizem as fontes que isso acontecerá nesta terça-feira por meio da AGU, a Advocacia Geral da União. E a lógica é que o STF vai analisar esse caso em específico e aí nós temos dois interesses muito poderosos. Se o STF declarar a inconstitucionalidade, o Congresso sai enfraquecido e o Congresso sai ainda mais irritado por ver um dos seus poderes sendo cerceado, tomado, tirado. E a lógica é que isso piora a situação da base com o presidente Lula e do próprio presidente Hugo Mota. Alguns aliados da oposição têm ficado com a sensação que, se isso acontecer, pode ser que Hugo Mota paute até mesmo a anistia. Sua previsão, seu prognóstico aqui, Bruna Macedo, diante desse grande dilema, dessa armadilha que está posta. Egos de cada lado, demandas de cada lado, necessidades de cumprir suas próprias agendas e o interesse nacional aí em xeque no meio desse cabo de guerra toda. Sua leitura de momento? A minha leitura é a seguinte, bom, a fala principal e preferida, né, do presidente quando ele põe isso na mesa é que o imposto, quem paga mais imposto é o mais pobre e não mais rico, né? Nesse caso é essa manobra que ele gostaria de fazer. No entanto, especialistas e também autoridades dizem que, na verdade, quando você faz uma manobra dessa magnitude, na verdade, é toda a cadeia econômica que é prejudicada. Então, eu, como jornalista, me abstenho apenas a dizer o que os especialistas falam a respeito disso. Acho que é, de fato, mais uma questão de poder. Outra coisa que também é importante a gente analisar, uma vez que isso já foi barrado, foi uma derrota, inclusive, muito significativa no início, a gente espera, no mínimo, que tenha sido uma derrota pensada, analisada e que tenha sido, de fato, feita com base em dados, né, em estudos, e não só com essa questão de poder ou, enfim, questão de gostar ou não de quem está no poder, no caso, o presidente Lula, e do que ele propõe. O Executivo aí segue governando sobre essa chantagem orçamentária. O Congresso efetivamente sequestrou para si o orçamento já há um bom tempo e vai... E você sabe, né, Hugo Rocha, aqui, basicamente política é ocupação de espaço e de poder. Ninguém abre mão, não há vácuos na política e cada vez mais os três poderes querendo abocanhar atribuições um do outro e realmente a nossa vida nacional, nossa política nacional cada vez parecendo mais um cruzamento sem sinal, com os poderes colidindo entre si e a gente vendo essa loucura toda e pouca previsibilidade, e a insegurança é geral e é estrutural, eu diria, né? Eu vou ouvir aqui o Hugo rapidamente com o Abre Alas e a gente já segue para Brasília para entender exatamente, vindo de lá, a leitura de momento do panorama atual por lá. Vai que é sua.
André, eu acho que o que dá para acrescentar é o seguinte, o governo ou perdeu a capacidade de dialogar ou não quer dialogar, e aí o Congresso, querendo barganhar mais, acaba recusando tudo. E aí o que acontece? Acontece a judicialização. O governo apela para judicializar tudo aquilo que ele não consegue passar no Congresso. Eu acho que é a única coisa que a gente pode avaliar desse momento. Eu não tenho muita coisa a acrescentar, porque o pessoal já abriu isso muito bem, mas eu acho que a judicialização sempre é a apelação que o governo acaba usando quando não quer dialogar com o Congresso, e aí fica aquilo que a gente já conhece e já acompanha diariamente. Quando todo mundo governa e ninguém presta conta, não é que a democracia vira uma bagunça, ela vira um grande estelionato institucional de um poder com outro. E, claro, a gente esperando uma solução minimamente razoável ser apresentada no meio desse enredo todo que segue aí perdurando dia após dia. 10h08 pontualmente, pessoal, propõe que a gente vá agora sim para Brasília, rumo à nossa capital federal, com a nossa repórter Marília Ribeiro, que tem mais informações. Marília, prazer em tê-la aqui no palco do Morning Show. Pelo visto, a AGU, a Advocacia Geral da União, deve se manifestar agora cedo em qual será, afinal de contas, o movimento aí representando os anseios do governo federal em querer bancar de qualquer maneira o aumento do IOF. É por aí? Bom dia. Oi, André, bom dia para você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Morning Show. Pois é, essa coletiva da Advocacia Geral da União vai acontecer daqui a pouquinho, às 10h15 da manhã. Nossa equipe já está em deslocamento para essa coletiva. A gente vai trazer todas as atualizações aqui ainda durante o Morning Show. E o que deve acontecer, André, é de fato a judicialização dessa derrubada do decreto do IOF que foi feita pelo Congresso Nacional na semana passada por parte do governo Lula. O que a gente tem apurado aqui em bastidor, André, é o seguinte: o presidente Lula, a princípio, ele não queria levar essa judicialização para frente, lá para o Supremo Tribunal Federal, sem conversar com os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, justamente para poder não ter que enfrentar embates entre o Executivo e o Legislativo. Mas acontece que ele ouviu ministros e ouviu pessoas voltadas aí da área da economia e, de fato, essa judicialização deve acontecer. A gente vai ter essa confirmação ainda durante essa coletiva que será feita aí pelo ministro da AGU daqui a pouquinho, às 10h15 da manhã. O que a gente vem colhendo aqui no Palácio do Planalto, André, é o seguinte, que além dessa judicialização que vem sendo defendida publicamente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, é que o presidente Lula, ele deve deixar guardado aí aquele projeto que foi aprovado também pelo Congresso Nacional, que aumenta o número de deputados, aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada, na mesma esteira em que foi derrubado esse decreto do IOF, é que o presidente Lula, ele talvez não se manifeste a respeito de vetar ou de sancionar esse projeto. E aí o que vai acontecer? Fica a digital do Congresso Nacional nesse projeto que eles falam que aumenta também essa questão do gasto público, porque quando se aumenta deputados, quando se aumenta também as contas públicas dentro lá do Congresso Nacional. Sobre judicialização, André, a gente vai falar um pouquinho, porque o governo deve judicializar, só que antes do governo a gente teve essa questão levada para o Supremo Tribunal Federal por parlamentares. O PL chegou a entrar, quando o governo anunciou o decreto de aumento do IOF, ele chegou a entrar com esse pedido lá no Supremo Tribunal Federal, tem como relator aí o ministro Alexandre de Moraes, e agora o governo também vem com mais essa questão que deve ser judicializada lá, que antes, esse caso do IOF, essa judicialização da derrubada do decreto, que nós temos aí também um pedido feito pelo PSOL, partido aí de Guilherme Boulos, foi levado lá para o Supremo Tribunal Federal e, a princípio, estava com o ministro Gilmar Mendes. Ele solicitou ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que esse caso fosse repassado para Alexandre de Moraes, que já trata sobre esse tema. Então, agora, mais esse assunto que está aí no embate entre o Executivo e o Legislativo, e agora vai envolver o Judiciário, vai ficar nas mãos aí do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre
de Moraes. Como eu disse, André, nossa equipe está lá na AGU e a gente vai trazendo aí as atualizações a respeito do que vai acontecer, esses próximos passos relacionados a esse decreto do IOF que vem protagonizando aqui nos últimos dias aqui em Brasília. O governo do presidente Lula quer resolver isso ainda nesta terça-feira, porque ele tem uma agenda de viagens no decorrer dessa semana. À noite ele vai para a Bahia, também vai para a Argentina participar da cúpula do Mercosul e depois vai para o Rio de Janeiro, onde ele participa da cúpula do BRICS. André. Marília, a gente agradece, bom trabalho por aí. Trouxe aqui realmente o raio-x preciso, como sempre. A gente volta com você ao longo da programação da nossa Jovem Pan Morning Show. Segue adiante, eu vou acionando aqui David de Tasso, porque, de novo, ouvindo de novo os mesmos personagens com os mesmos impasses se alastrando, sendo esticados, não tem outra conclusão que a gente pode tomar aqui que talvez o Pacto Constitucional de 1988, se é que já não arrebentou, ele está completamente esticado, ainda mais tendo a ver que para resolver qualquer coisa em Brasília hoje em dia tem que realmente chamar o VAR e recorrer à nossa Corte mais alta de Justiça antes de poder ter qualquer articulação minimamente republicana que tenha frutos concretos e fazer a boa política republicana como ela deveria ser. É isso que está posto, na sua opinião também, David? Olha, André, eu acompanhei durante o Jornal da Manhã toda a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e confesso, assim, que eu não entendo quais são as diretrizes do governo, porque, por um lado, o governo se disse traído, né, pelo Congresso Nacional quando a medida foi, então, vetada. Mas, se a gente analisar quem traiu quem, a primeira traição foi justamente do próprio governo, porque foi o governo que, com base numa canetada, estipulou esse aumento do IOF. E aí a gente vê também alguns partidos, né, principalmente do campo ideológico da esquerda, como o PSOL, que pediu a judicialização, dizendo, mas essa tributação vai ser para os ricos. Não é para os ricos, porque isso impacta para o pequeno empresário, impacta também no cartão de crédito das pessoas que estão endividadas, então tem uma série de impactos em relação ao IOF. E a gente, quando fala de reforma administrativa, mais uma vez, que eu acho um absurdo, até a fala do próprio ministro da Fazenda, dizendo que não sei por que vocês têm esse fetiche pela reforma administrativa. E ontem também, o presidente Lula falou sobre a questão do Gabriel Galípolo, que está a taxa de juros a 15%, o Campos Neto, que era o grande vilão dessa situação toda, né? Segundo o próprio presidente, ele tratava sobre o Banco Central como ser o vilão. Agora ele diz, não, a gente não tem medidas relacionadas à questão da taxa Selic, porque não é de responsabilidade do setor econômico. Ele enfatizou isso e não fez críticas direcionadas ao Galípolo. Então, assim, me causa estranheza. Como que o governo não tem responsabilidade, sendo que a questão fiscal é o que está impactando, ou seja, os gastos públicos estão impactando. A gente tem alguns trechos de fala do ministro da Fazenda que falou sobre todas essas questões que eu trouxe, né? Perfeito. Mas eu acho que a principal delas é referente aí à traição. Ele negando que foi traição, até mesmo elogiou o presidente Lula. Eu até fiz algumas anotações. Mordendo e assoprando, passivo-agressivo, né? Exatamente. E aí ele trata sobre essa questão, mas eu gostaria de rodar essa entrevista sobre, né, ele falando sobre essa questão da traição. Não sei se o pessoal já tem... Temos o trecho aí, minha diretora Helena? Podemos conferir? Temos aí? Já vamos estar... Nós nunca tratamos nesses termos. Nós temos respeito pelo Congresso. Esse tipo de expressão não cabe numa relação institucional. O que nós não sabemos é a razão pela qual mudou o encaminhamento que tinha sido anunciado no domingo. Mas isso, o fato de não desconhecermos a razão, não significa. Vamos manter o diálogo para entender melhor o que se passou. É isso aí, pessoal. Eu queria acionar Jess Peixoto aqui para a gente saber dissecar essa fala dele aqui, para também, mais razão, menos emoção, entendendo quem de fato tem culpa nesse troço todo aqui, até porque parece que o que reina em Brasília é sempre a terceirização da culpa, cada um tacando esse abacaxi espinhoso no colo do outro e não que ninguém querendo assumir a bucha para falar o bom português aqui. André, todo mundo agora está preocupado com a eleição de 2026. Então, quando as emendas não foram liberadas ali dentro do prazo, da expectativa, lembrando que não é a primeira vez que isso acontece nesse mandato do presidente Lula, o Congresso com certeza sentiu, se irritou e ele havia sido muito cobrado. Vale mencionar que boa parte, o Brasil ele não tem uma clareza sobre base e oposição em termos ideológico-partidários. Então tem muito parlamentar do União Brasil que em tese é um pouco mais
direita, que está compondo, às vezes, a base do presidente Lula. Então, existe uma dissonância em relação à expectativa do eleitor e à prática da atividade legislativa dentro de Brasília. E a realidade é que o IOF, com o meme ali do Tachad, com o ministro Fernando Haddad, tudo isso pegou muito nas redes sociais também. Então, a pressão em torno disso, de dar uma resposta, era alta. Somado a isso, tem-se também a situação das emendas, que irrita os parlamentares e faz com que eles se sintam traídos pelo governo federal em uma medida que acabou sendo anunciada muito abruptamente, pegando todo mundo de surpresa. 52 bilhões só em 2024. É totalmente absurdo isso. E aí, quando a gente olha para essa situação, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o ministro Haddad não tem uma boa relação com o Congresso Nacional. Acho que essa altura é impossível dizer que é uma relação satisfatória, é um ministro que tem muito trânsito. Muito se falou ali do ministro Paulo Guedes, que não se tinha um trânsito tão bom. O ministro Haddad provavelmente tem um trânsito muito menor ainda. E essas declarações, algumas declarações dele, foram críticas em relação ao Congresso, foram duras em relação ao Congresso. Até criticou o nosso semi-parlamentarismo, o que acontece aqui no Brasil. Então, isso faz com que as pessoas sintam bastante, e as declarações até do presidente da Câmara, Hugo Mota, recentemente, sobre o Congresso, a força do Congresso, têm sido de defesa da casa. Então, para quem está nos assistindo, imaginem times de futebol. É como se o Congresso Nacional fosse um time, o governo federal fosse um time e o Supremo fosse um outro time. E esses times, eles têm ali uma proteção da sua parcela, da sua cátedra, do seu papel. Então, quando eles se sentem atacados, eles reagem até mesmo publicamente. Então, isso com certeza influencia e é muito ruim para o governo entrar nessa bola dividida, ainda mais vindo para o Supremo, a menos de um ano para se começar a campanha eleitoral de 2026. Com certeza, isso é um tiro no pé. Mas, André, tem um aspecto que a gente deve observar também, que é a falta de previsibilidade do governo. O governo aprovou as contas públicas desse ano em abril. Ou seja, eu tenho que saber quanto eu vou gastar, aquilo que eu vou ter de imprevisibilidade e qual que vai ser o meu gasto. Não tem isso, não tem essa previsibilidade, então é falta de gestão que está acontecendo. Está apostando também que essa medida vai solucionar todo o problema das contas públicas, né? Exatamente. Hugo, me dói concluir aqui que a gente não está mais diante de um presidencialismo de coalizão, seja de cooptação até para os mais cínicos, ou um parlamentarismo branco, às avessas, enfim. Parece grande um trisal institucional tóxico, onde cada poder vai passando a perna um no outro, traindo um ao outro, com o dinheiro do contribuinte, com o seu dinheiro do outro lado. Então, sinceramente, pelo andar da carruagem, qualquer solução que vier a ser confirmada, quem vai ser severamente punido é você do outro lado e nós aqui, em última análise, e aí não tem nenhuma surpresa, né? E aí não dá nem para reclamar que você está cansado aí do outro lado, não dá nem para reclamar ou tentar reivindicar que a sua indignação seja acendida novamente diante de tanta inação e tanto movimento em causa própria de todos os personagens que a gente citou aqui, né? E se a gente fazer uma analogia, por exemplo, para o cidadão entender o que está acontecendo em casa, é bem simples. Você pega aí o pai, a mãe e o filho. O filho quer gastar mais, o pai pede um controle. E aí o filho vai e apela para a mãe. Mãe, eu preciso gastar mais. É o que está acontecendo agora. O governo está querendo gastar mais, o Congresso barra, e aí vai lá e apela para o Supremo. Porque a gente acaba observando o quê? Que há... obviamente, com base em leis e tudo mais, a lei pode ser revista e vista de diversos âmbitos, mas o que acontece o governo vai, apela, o judiciário acaba cedendo ao governo, aí o Congresso se irrita, como a gente aqui falou em algum outro momento, e ninguém toma uma decisão certa. É isso que acontece. Se você fizer a analogia da casa, um quer gastar mais, o outro não deixa, aí sempre há a apelação por parte da mãe. E o pai diz que respeita a mãe, mas, no entanto, continua sobrepondo que... Exatamente. Não, e aí você provoca um divórcio fazendo essa mesma analogia, porque um advogado, né, que a AGU está prestes a se manifestar, daqui a pouquinho vai ter uma coletiva de imprensa, inclusive, onde vai buscar um advogado, não houve consenso, então vou no advogado para ver se ele acha uma brecha na lei para realmente estabelecer esse divórcio. Mas essa fala que a gente viu do Fernando Haddad realmente é muito interessante, porque ele fala em respeito, uma vez que essa medida já foi severamente barrada, né? E eles continuam apostando, então... E tem uma dificuldade aqui que isso também coloca o Supremo em uma situação complicada. Porque
Isso virou um clima de tensão muito alto dentro da lógica da estrutura de poder. E agora o Supremo provavelmente terá ali que decidir quem está com a razão. Caso o Supremo escolha o governo federal, seja o governo Lula, e o IOF volte alto, isso vai ser uma medida impopular, isso vai mexer com outras pautas do governo e na governabilidade do governo federal dentro do Congresso Nacional, em várias frentes, porque o Congresso vai se sentir machucado. E caso o Supremo acate que é constitucional e que poderia se barrar aquela medida, aquele decreto, mesma coisa acontece, só que para o outro lado. Aí é o governo quem vai ficar sentido, é o governo quem vai ficar reclamando e é o governo quem vai sair ainda mais fraco. Então, acho que essa até pior. O governo perde, para mim, em qualquer cenário, uma perda econômica, uma perda política, ele vai acontecer. Agora, uma medida interessante é essa questão do número de deputados. Tem muita gente falando que pode ser que o presidente Lula vete para dar uma resposta, e essa medida tem prazo para valer nas próximas eleições, ela precisa acontecer até outubro, mas tem muita gente falando que ele vai vetar para dar uma resposta ao Congresso. Pessoal, acho extremamente improvável, porque também é uma pauta de interesse dos aliados dele. Então, isso diminuiria ainda mais a governabilidade e, particularmente, eu não imagino ele o fazendo quando o PT é um dos grandes apoiadores da medida e pode ser beneficiado em determinados estados com uma possível cadeira a mais por isso. Então, acho extremamente improvável isso acontecer. Ou seja, Brasília inteira vive acima de suas possibilidades, mas abaixo de qualquer noção de vergonha na cara, sinceramente, porque a gente precisa se compenetrar aqui qual foi a razão por essa tentativa desesperada do aumento do IOF, né, pessoal? O governo que gastou demais, com uma irresponsabilidade fiscal, assim, estrutural que definiu esse governo. Para os livros de história vai ser sempre lembrado dessa maneira, querendo ou não. E que agora, precisando arrecadar desesperadamente, parte de forma atabalhoada, sempre na colcha de retalhos, tentando fazer um remendo para aumentar de qualquer maneira. E o Congresso, né, Jéssica Peixoto, que deveria ter autoridade moral para não aumentar impostos ou, de alguma forma, zelar ali pelo dinheiro do contribuinte, mal tem autoridade moral para tal, dado que também agigantou as emendas bilionárias de forma pulverizada, fundão partidário, fundão eleitoral, aumento do número de deputados. Então, que autoridade moral o Congresso também tem para poder ficar reclamando nesse sentido, né? Não, sim. Meu pai fala uma frase que é que poder é fácil você receber e lidar com isso. Agora, tirar poder de alguém é muito difícil. Opa. E a realidade é que nos últimos anos, não começa nesse governo, começa no governo do Bolsonaro, é um fato, o Congresso se agigantou muito em termos de poder. E com anuência e com parcela ali de suporte do Supremo Tribunal Federal. Então, o Congresso ele foi pautando medidas, e de repente o Brasil vive numa situação de semi-parlamentarismo mesmo. André, eu sou uma fã do parlamentarismo, eu prefiro 1000 vezes o parlamentarismo ao nosso sistema presidencialista. Mas agora, a lógica é que existem algumas distorções dentro do nosso sistema que não estão nem no presidencialismo, nem no parlamentarismo. Então, vira uma salada, uma bagunça. Talvez o que a gente tem que voltar a definir, a discutir, é a hipótese do Brasil voltar à lógica ali do referendo, do semi-parlamentarismo ou até mesmo de um parlamentarismo. Porque a lógica é que o Congresso está muito poderoso. E a partir das tentativas, às vezes, de tirar esse poder, isso enfraquece muito. Então, ontem, o presidente da Câmara, até ontem, ele esteve em um jantar. E ele falou bastante nesse jantar sobre uma lógica que aquilo teria sido uma resposta de um Congresso aguerrido. E cada vez mais esse Congresso está forte. Através de, cargos, verbas, supersalários, também negociatas, artimanhas, conchavos de bastidores, RP9, emenda PIX, fundão partidário eleitoral, é evidente que o Congresso vai se agigantando cada vez mais. Agora, em meio a esse momento delicado, para ser bem generoso aqui na adjetivação com o governo, depois de barrar os decretos do IOF na Câmara, né, o presidente Hugo Motta, ele ganhou um jantar em homenagem a ele com a fina flor do empresariado paulista, pesos pesados da política nacional na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior. Meus amigos, na ocasião, Dória inclusive chamou Motta de o herói do Brasil. Meus amigos, o presidente da Câmara rebateu críticas sobre a derrubada em uma nota divulgado ainda durante o jantar. Ele disse que não querer, e aqui eu abro aspas, a roubos e nem criar instabilidade no governo.
sua leitura desse jantar, meu caro David de Tarso? Não, só trazer um contexto, né? Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa coletiva que ele deu hoje pela manhã, ele falou assim, e você e o Hugo Motta, falaram, foi questionado sobre isso, né? Aí ele disse, eu liguei para ele na semana passada, nós conversamos, mas ainda estou esperando a resposta. Ou seja, o celular do ministro não tocou até agora. E o celular do ministro tocou ou não tocou? Hugo Rocha. Eu acho que é o seguinte, primeiro que o elogio do Dória tem mais a ver com o teatro da política do que com eficiência da ação. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi pertinente o elogio. Querendo ou não, o Motta, não é porque ele chama Hugo que eu elogio ele não, mas ele tem sido uma boa figura política, ele vai se destacar cada vez. Ele é jovem, né? A gente vai ouvir o nome dele por longos anos. É verdade você, Hugo. Você que é um grande comunicador também. Você que é um comunicador arrojado, destemido, inovador, se juntando a nós aqui no Morning Show. Inclusive, ontem você foi muito certeiro na sua avaliação, porque está aqui João Dória Júnior, verdadeiro gestor, visionário, curador e host de jantares e desenhista de futures. Recebi verdades da minha mansão ontem para um dinner reservado, exclusivo e carbon-free, o novo superhero da República, Hugo Motta, ou como batizei entre burratas trufadas e uma taça de Pinot Noir e outra, o nosso verdadeiro Hugo Boss. Então precisamos realmente valorizar o Hugo Boss e realmente a presença magnífica que ele tem com o nosso povo brasileiro, realmente fazendo isso de forma altiva, né? Então, portanto, eu gostaria de dizer que sim, senhoras e senhores, um parlamentar com corte europeu, disciplina suíça de Aspessoto e coragem neozelandesa, meu caro David de Tarso, derrubou o IOF Tax como quem desfila com elegância institucional, postura de estadista e sapato engraxado e zero suor na testa. Enquanto o Planalto joga populismo no ventilador, Hugo Boss entrega fiscalismo premium com tailoring europeu e delivery institucional. Então, bravo, Hugo. O Brasil agradece, a Faria Lima e o Jardim Europa aplaudem você de pé. Muito obrigado por tudo. Meus amigos, jantar de João Dória Júnior eu não resisti. Não. Just Peixoto. E tem uma situação... Fiscalismo premium e delivery institucional. Fiscalismo premium, muito bom. Nesse momento partimos para um rápido break. Para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio, Morning Show agitado, necessário. Volta para vocês já. Vai que é sua, Jess. Não, e tem uma situação aí pra mim nessa combinação toda que tinham muitas figuras impactantes dentro desse jantar. Arrojadas, né? Arrojadas. Porque é a lista de convidados do João Dória, né? Tinha Gilberto Kassab. Tinha Ricardo Nunes. Claro. Tinham nomes Ricardinho. Aí. Rodrigo prefeito. Garcia. Muita gente. Rodriguinho, maravilhoso. Então, Kassab, tá? Gilbertinho, meu grande companheiro. Mas a lógica é que existe ali, tinha Henrique Meirelles também, ex-ministro da Fazenda. Tava lá presente, tava lá. Então era um jantar, assim, que são esses jantares onde dizem que a República é realmente pautada, e talvez seja, onde Hugo Motta tem uma fala sobre... Hugo Boss, claro, perdão. Hugo Boss tem uma fala sobre um congresso falando. O IOF foi um fruto de um congresso aguerrido e disposto a lutar pelo Brasil. Então, esta fala, ela é uma mensagem ao poder ali presente, mas essa é uma mensagem também ao governo federal. Então, a lógica de tensão entre Hugo Motta e o governo federal é muito problemática, porque no final das contas, se ele senta numa medida, se ele não quer pautar, se ele não vai olhar para isso, se ele ele não é um inimigo, mas se ele vira um inimigo do governo Lula, isso complica bastante qualquer chance de governabilidade que o governo Lula tenha. E vale lembrar que um grande mentor de Hugo Boss, é Eduardo Cunha, com quem ele teve uma relação de muita proximidade ali no passado. E que sabia muito bem fazer este jogo. E fazendo este jogo, teve muito poder dentro de Brasília e teve muito poder dentro da nossa República. Então, assim, é uma situação bem forte. Bem forte. Tenho certeza que você teria gostado muito das burratas trufadas e do Pinot Noir.